Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E chegou aquela época do ano que eu gosto demais, que é de fazer a retrospectiva de leituras, o que eu li aí ao longo de 2024. Então, hoje o vídeo é especial para falar sobre minhas leituras de 2024 e eu também vou fazer aí um top 3 dos livros que eu mais gostei, né? O que eu mais curti ao longo aí desse ano. Então vamos lá, pessoal. O vídeo hoje é a retrospectiva das leituras de 2024. Gente, então, eu sempre gosto de começar o ano com um livro assim que me desafia. Então, com um autor que eu nunca tive contato antes, ou um estilo literário diferente, algo do tipo. E eu decidi começar 2024, janeiro, com Madame Bovary. Esse aqui que é um clássico da literatura mundial, um clássico francês. E, gente, eu gostei demais. Não vou mentir que algumas vezes o ritmo da leitura foi um pouco complicado, pelo excesso de palavras, de adjetivos, tudo que envolve essa narrativa, né, que o escritor criou. Mas eu gostei muito, foi inesquecível. É um livro assim que me marcou demais. Madame Bovary, comecei o ano com uma leitura muito boa, muito agradável. Aí eu segui depois nesse ritmo dos franceses e eu peguei aqui para ler Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que eu também gostei demais. É um livro, ele é médio assim de tamanho, só que o começo dele é muito interessante e aconteceu a mesma coisa com o Madame Bovary, né? Um ponto, não diria negativo, né? Mas um ponto é que ele também tem excessos de detalhes. Então muitas vezes você fica aí um pouco, acaba se tornando um pouquinho maçante. Só que assim, rico, riquíssimo, muito lindo. Os personagens são incríveis. O personagem principal, que é o Gilead, ele é fantástico, gostei demais e recomendo tanto Madame Bovary como Os Trabalhadores do Mar. Eu achei muito bacana mesmo. E lembrando aqui, pessoal, se tem algum livro aqui da lista que vocês gostarem e quiserem saber mais, todos eles têm vídeos separados aqui no canal, tem resenhas completas, então é só vocês darem uma pesquisadinha aí que vocês vão achar os vídeos das resenhas completas de cada um desses livros. Depois, gente, eu segui e aí eu peguei esse livro aqui que eu tava, não vou mentir, com um pouco de receio de começar, porque eu já tinha visto aí diversas vídeos, né, resenhas também no YouTube e nas redes sociais, falando que era um livro perturbador, e realmente foi, isso aqui eu curti muito, que é O Senhor das Moscas, do William Golding. Gente, esse livro aqui, eu devo confessar pra vocês, eu também falei isso na resenha, que eu ficava com medo de ler ele quando eu tava sozinha em casa. Não aquele medo sobrenatural, sabe? Mas sabe, tipo, uma angústia, uma apreensão, sabe? Um sentimento de aperto, porque ele é realmente muito denso. Os temas que são tratados ao longo do livro são complexos, são profundos. Tudo isso tá aqui nessa literatura, né, nessa narrativa do William Golding. Temas filosóficos, de sociedade, de pessoas, né? Nós pessoas inseridas, nós seres humanos, né, inseridas em uma sociedade. E o livro, os personagens principais do livro são crianças, isso acaba se tornando ainda mais complexo, né? Só que mesmo assim, não me arrependo nunca, o clássico da nossa literatura contemporânea, muito bom, vale muito a pena ler. Aí, então, foi esses 3 livros que eu comecei o ano. Eu não vou falar por meses, tá, pessoal, que eu não tenho certeza. Eu lembro que em janeiro eu li Madame Bovary e Trabalhadores do Mar, só que aí depois eu não lembro se eu li em fevereiro, eu li só esse, vai me falhar a memória, só que é nessa sequência, tá? Aí eu fui pro russo, tava demorando pra eu pegar o russo, só que aí eu fui lá e li Pais e Filhos do Turgenev, do Ivan Turgenev. E assim, também gostei demais. Gente, olha, eu tô olhando aqui a pilha, eu acho que não vai ter nenhum livro que eu vou falar pra vocês, ó, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu me arrependi, esse aqui eu perdi tempo. Não, graças a Deus eu só escolhi livros bons pra esse ano. E Pais e Filhos não foi diferente, uma experiência incrível. Também tem contextos filosóficos. Aqui a gente é apresentado a personagens com a filosofia, né? Com a filosofia do niilismo, o que é muito interessante. E o contexto histórico que o livro se passa é também muito rico. Ele se passa em
em torno aí de 1840, onde tem uma questão dos servos, né, dos escravos que foram libertados aí na Rússia. Enfim, questões aí que envolvem isso e são abordadas ao longo do livro. Se vocês quiserem uma resenha detalhada, né, contando toda essa história por trás do livro, tem aqui no canal. E assim, muito, muito bacana. Achei a leitura fácil, não achei difícil, não achei pesada. Deu para ler bem leve, assim, sem problema algum. Gostei bastante. Aí, gente, eu li um quadrinho que eu sempre coloco com metas ao longo... É uma meta, né, assim, no ano, é ler pelo menos um quadrinho, alguma coisa diferente que eu não tô acostumada, que sai da minha zona de conforto. E, gente, eu li Maus, do Spielberg, do Art Spiegelman. Maus, esse quadrinho que retrata aí uma família de judeus que passam aí pela Segunda Guerra Mundial, todos os acontecimentos, como essa família tenta sobreviver. É mesmo uma história, né, uma história completa, uma história de sobrevivência em torno do que foi a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro, assim, necessário, sempre, sempre, sempre muito necessário, que todos deveriam ler, todos deveriam pegar esse quadrinho e se debruçar sobre ele, que vale muito a pena. Tanto a narrativa é maravilhosa, como também a arte, né, o desenho dele, o traço é bem incrível, muito, muito bonito, muito bacana. Gostei demais, gostei demais. Então, Maus, do Spiegelman. E aí eu vou pegar aqui, eu li 3 em sequência da Companhia das Letras. Penguin e Companhia, desculpa, Companhia das Letras é outra editora. Gosto bastante dessa editora aqui. E aí eu li outro russo, pessoal, que esse aqui me marcou demais. Esse aqui tem muito meu coração, que é A Steppe, do Anton Chekhov. O Chekhov foi o único romance que ele escreveu na sua vida, depois ele só escreveu peças de teatro, né? Esse foi o único romance, A Steppe, e aqui como já diz o subtítulo, é a história de uma viagem. É simplesmente a história de um garoto que a mãe dele decide que ele vai estudar em uma cidade distante, em uma cidade longe de onde ele morava, porque ela acha que lá ele vai ter mais oportunidades de crescer, de estudar e de ser alguém na vida, alguém diferente. E ele parte, né, com um tio, que é um vendedor de tecidos, e um padre, que também é vendedor. E esses dois vão levar ele até o destino final. Mas essa jornada dele, essa viagem, muda muito nele internamente, né? Muda demais. E a gente muda com ele também. É assim, fantástico, fantástico. É um livro que com certeza eu quero reler muitas e muitas vezes, porque assim, me marcou demais. A Steppe, do Chekhov. Aí, galera, eu li... eu acho que esse aqui vai entrar numa lista diferente. Que eu falei que nenhum livro eu me arrependi. Mas acho que algumas pessoas vão me xingar, né? Mas assim, não que eu me arrependi, mas eu meio que tinha outra visão na minha cabeça do que seria Mr. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, não tô dizendo que eu não gostei do livro, que não valeu a pena, que eu perdi tempo, não é nada disso. Eu gostei. Só que na minha cabeça seria diferente. Então eu tive alguns problemas, eu falo isso na resenha aqui. Eu tive alguns problemas com a questão da escrita da Virginia Woolf, que ela é reconhecida por isso, né? Que é maravilhosa, não tô dizendo que não. Mas a escrita, no que ela é reconhecida, né? Que é o fluxo de consciência. Então, esse livro aqui, ele é completo, né? Baseado aí nesse estilo de fluxo de consciência. Que é quando a gente a gente basicamente entra na cabeça dos personagens e consegue ver, né, ler o que eles estão pensando. Só que assim, tinha um personagem passa pro outro, sem a gente ser, né, sem ninguém avisar a gente. Só que assim, não é um problema, eu acho esse estilo super incrível, assim, super interessante. Só que pra mim eu tive algumas dificuldades. Ao longo da leitura eu fiquei meio cansada, eu comecei a achar um pouco desinteressante. Só que assim, eu tenho certeza que eu vou reler esse livro e tomara eu vou ter uma visão um pouco diferente. Não que eu não gostei, tá, gente? Só é que eu, como pessoa, tive um pouco de dificuldade com essa escrita da Virginia Woolf. Só que eu quero ler outras obras dela, com certeza, ainda esse ano, que vai começar em 2025. Orlando ou Ao Farol, pretendo ler sim Virginia Woolf. Então foi aí um dos livros.
Depois eu li O Grande Gatsby, do Fitzgerald, do Scott Fitzgerald. Gostei demais, incrível, a ambientação é linda, a era do jazz, old money, todas essas estéticas juntas em um livro só, muito bacana. Adoro o personagem do Gatsby, tudo que ele representa e tudo que ele tentava representar, né, o que ele fez, toda a sua jornada dele, eu acho muito interessante, eu acho muito verdadeira, sabe? É assim, é a explicação completa do American Dream em uma pessoa, né, enfim. Livro incrível, muito, muito bom. Aí, gente, nós temos o nosso queridinho. Não podia faltar um ano, né? Você passar um ano sem ler Machado de Assis não foi um ano bom. E ainda bem que eu li Machado de Assis esse ano, completei a leitura de Dom Casmurro. Eu tinha lido já no colégio, não me lembrava de muita coisa. Infelizmente, né, no colégio a gente tem muitas vezes aquela questão de ler por obrigação e a gente acaba não aproveitando, não entendendo. Mas dessa vez eu li de verdade, eu li da maneira certa e foi inesquecível, né? Brás Cubas... Perdão, gente, Dom Casmurro. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Brás Cubas eu li ano passado, e esse ano, Dom Casmurro. Muito incrível, tá, pessoal? E não, a Capitu não traiu o Bentinho, tá? O Bentinho era lelezinho da Cuca. Próximo, eu li também agora, eu entrei numa fase, né, ao meio do ano, de livros mais técnicos, mas porém não durou muito, tá, gente? Eu não tive muito tempo pra me aprofundar nesse tema, mas espero que ano que vem eu tenha. Então eu li esse livro aqui, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Foi muito bacana, eu tive alguns insights legais sobre alguns livros que ele menciona e também como a gente pode avaliar as narrativas, né? Todas as narrativas têm alguma questão que elas já são preparadas de alguma forma, como uma receita de bolo, não assim dizendo, né? Mas tem coisas que se você já saber, já entender, fica mais fácil de você compreender o livro, né? E ter alguns insights diferentes. Então, Como Ler Literatura também foi uma dos livros lidos esse ano. Aí a gente passou para outro, que eu sempre tive muita vontade de ler, que eu até li ele devagar para aproveitar bastante, que foi, né, A Metamorfose, do Kafka, do Franz Kafka. Esse escritor incrível, sensacional, que merece todo o reconhecimento do mundo, um dos maiores escritores de todos os tempos, na minha opinião, foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, quantas ideias a gente pode ter com esse livro, quantos ensinamentos, quantas perspectivas a gente pode ter nessa leitura, sabe? E assim, eu tenho certeza que cada um que lê esse livro tem uma visão diferente do que foi essa questão da metamorfose, né, do personagem principal, do Gregor. Então, diz muita coisa e faz também a gente entender um pouco o cenário, o mundo moderno, né, esse mundo que a gente vive hoje. Gostei demais, é também um livro que todo mundo deve ler ao menos uma vez na vida, A Metamorfose, do Franz Kafka. Aí, pessoal, teve outro livro aqui que eu também acho que vocês vão ficar bravos comigo, mas eu tive muitas dificuldades, muitas. Esse mais do que o da Virginia ainda, que foi o Mr. Dalloway. Eu amo ela de paixão, amo, mas eu acho que eu não estava preparada e eu fui de cara, fui com muita sede ao pote e fui lá e li A Paixão Segundo o GH, da grande Clarice Lispector. Gente, ano passado eu li A Hora da Estrela, da Clarice, e assim, foi a minha leitura preferida de 2023 no caso, né? Foi um livro assim que me marcou pra vida inteira. Aí eu fui lá e comprei A Paixão Segundo o GH. E assim, gente, depois que eu vi, né, que esse é um dos livros mais complexos, né, da Clarice, que ela aborda diversos temas, assim, muito sublime, muito, que não é palpável, né, por assim dizendo. E, enfim, e até no começo, eu falo isso também na resenha, no começo do livro, né, da dedicatória da Clarice, ela fala assim que ela queria, né, que ela deseja que esse livro fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. E eu acho que eu cometi um erro com ela. Eu li esse livro, não tenho essa alma já formada. E não entendi muita coisa, teve muitas partes do livro que eu deixei passar, que eu não consegui compreender ao todo. Mas eu espero voltar aqui, ler A Paixão Segundo GH com uma alma já formada, como dizia Clarice. Mas assim, gente, é um livro também repleto de coisas
necessárias, né, que a gente tem que tentar entender. Eu acho interessante isso, de você pelo menos tentar ler o livro, já vale muito. Depois a gente vai ter esse livro bem fininho aqui, ele é curtinho, mas ele é rasteiro, ele é aquele livro que tamanho não é documento, viu, gente? É um livro muito bacana, é do Sêneca, ele escreveu aqui, né, sobre a brevidade da vida no século VI, e é impressionante, gente, é impressionante como esse livro continua extremamente atual, como todo ser humano na face da Terra deveria sentar e, sei lá, em pelo menos 2 horas, 1 hora, 30 horas, sei lá, ler esse livro aqui. Ele é bem curtinho, mas assim, ele tem tanto a dizer, ele tem tanto a nos ensinar, e quando você lê ele com atenção, você termina a leitura, você para e pensa assim, isso é o que a gente tá fazendo com a nossa vida, o que a gente não deveria fazer, a gente deveria fazer completamente o oposto do que a gente faz todo dia. E é isso que o Sêneca fala, é isso que ele tenta trazer à tona, né, com toda a sua sabedoria. Muito interessante, gostei demais sobre a brevidade da vida. Aí eu também fui me desafiar a ler Shakespeare e li Romeu e Julieta. Gente, pensei que seria mais difícil, eu nunca tinha lido Shakespeare também. Foi um ano de bastante desafios pra mim, o que eu gosto. Fui lá e decidi ler Shakespeare, li Romeu e Julieta, gostei muito. Várias pessoas falam que é o melhor livro, né, pra você começar a ler Shakespeare, a melhor peça dele pra você começar a ler. E realmente eu gostei demais, não me decepcionou. É muito interessante. Assim, eu também acho que se você gostaria de começar a ler Shakespeare, uma ótima peça é Romeu e Julieta. Muito, muito legal. Gostei muito. E pra encerrar o ano, eu queria ter encerrado com outro livro. Porém, não vai dar tempo de eu terminar, eu tenho certeza. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui dia 11 de dezembro, eu tenho certeza que eu não consigo terminar ele até dia 1º de janeiro. Então, vou terminar o livro aqui com também uma autora brasileira, que é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Wiruski. Muito, muito interessante esse livro também, pessoal. Tem resenha aqui no canal, a última resenha aí. Fala sobre grande parte da nossa ancestralidade e do que a gente deveria falar mais, né? Que é, claro, nossa ancestralidade, a nossa ligação, a nossa conexão com a terra, com a natureza. E também conta a história de duas crianças indígenas que passam aí por um longo período depois que elas foram roubadas, né? Foram sequestradas da sua terra natal. Um livro muito necessário, principalmente para nós brasileiros, para a gente entender mais a nossa cultura e de onde a gente veio. Então, com esse livro aqui, O Som do Rugido da Onça, eu encerro o meu 2024. Deixa eu fazer a contagem, era pra eu ter feito antes, não fiz. 14 livros nesse ano. E assim, ano passado eu li 21. Eu li 21 livros. Só que assim, gente, ano passado era outra questão. Eu tive muito mais tempo. Esse ano foi muito corrido pra mim. E eu tô feliz, eu tô satisfeita, eu tô orgulhosa, porque 14 livros é bastante, né? Na média, assim. E foram livros bons, foram livros que me agregaram muito como pessoa, que fizeram eu aprender bastante. Então eu gostei muito, foi um ano que valeu muito a pena. Antes disso, pessoal, antes da gente terminar o vídeo, eu tenho que falar pra vocês sobre o meu top 3, né, das minhas leituras preferidas ao longo do ano. Então vamos começar aí do terceiro lugar. Gente, não tem como você ler uma obra do Machado de Assis e você não colocar ele nas suas leituras preferidas do ano. E Dom Casmurro entrou com certeza como um dos livros que eu mais amei ler ao longo do ano, valeu muito a pena. Então, meu top 3, eu coloco aqui Dom Casmurro. Depois, gente, depois eu fiquei numa dúvida gigante aqui, tá? Mas eu vou colocar ele, nossa, esse livro assim, eu terminei ele, eu olhei pro teto e fiquei tipo 30 minutos repensando as coisas, que é Metamorfose, do Kafka. É um livro pequeno, só que, igual eu falei aqui, gera muitas reflexões, é incrível. Então ele fica aqui no meu segundo lugar. E no primeiro lugar, eu acho que eu teria críticas, eu acho que eu teria alguns julgamentos, talvez, mas eu vou colocar Madame Bovary. Eu esperava, assim, algo totalmente diferente do que eu encontrei. E, assim, eu sei que é meio estranho, mas eu amo a personagem da Emma. Eu acho que ela, assim, que ela é uma contemporânea da Capitu. Eu acho que a Capitu existe
não por conta da Emma, mas assim, tem muito dela, então eu coloco em primeiro lugar Madame Bovary, do Flaubert. Então esses foram o meu top. Primeiro lugar, Madame Bovary, segunda, Metamorfose e terceiro, Dom Casmurro. Os meus 3 livros preferidos ao longo do ano. Mas agora eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários quais foram os seus livros preferidos esse ano, quantos livros vocês leram, se vocês ficaram felizes com suas leituras ou um pouco decepcionados, se vocês queriam ler mais, me contem tudo aí. E eu espero muito, gente, de coração, que 2025 seja um ano repleto de literatura, repleto de livros bons, repleto de tempo para ler, de tempo para apreciar um bom livro. E eu espero todo mundo em 2025. Até lá!